neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Não trate você de explicar o sobrenatural, porque não poderá. Nada temer, nada temer, tudo é possível. Nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível. Nada temer. Você não pode explicar nada de Deus. Você não pode explicar as obras de Deus. Você não pode explicar a Deus. Deus não tem explicação. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, all things are possible. Only believe. É momento de Deus nos tocar através de sua palavra. O Espírito Santo usa o homem para falar a palavra, e esse é o seu toque. Algemado por peso, oh, quão triste eu andei.
Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De gozo ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei o amado e senti seu terno amor, tenho achado paz e gozo. Pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De gozo ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ouvintes, a Bíblia nos deixa sempre orientados naquilo que é correto, naquilo que é incorreto, a ponto de João afirmar que aquele que tem unção do Espírito Santo não tem necessidade nem mesmo de ser ensinado. A unção do Espírito Santo seria o domínio do Espírito Santo. A vida comprometida com o Espírito Santo que vive sob o seu reino. Então, o que acontece? Ninguém tem que dizer para a mulher que ela tem que se vestir decentemente, que ela não deve cortar seu cabelo, essa coiseira toda, porque o próprio Espírito Santo lhe dá a natureza da mulher cristã, a natureza do homem cristão. São Paulo afirma na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 14, 15 e 16. Nós somos cabeça duras, porque estamos mais do que avisados, orientados, para não interpretarmos as coisas.
E nessas interpretações temos encontrado muito dissabor, muita angústia, muita facção, divisão. Na verdade, é que cada um quer a coisa para si, que é a bola nos pés, diz o irmão Brana, quer liderança. Na verdade, você vê, às vezes um separa do outro por um motivo e se ajunta com outro que está 10 vezes pior do que aquele. Antigamente, a gente tinha aqueles ranchinhos que eram feitos de pau a pique, depois barreado, com estrume de gado também naquele barro. Que cheiro gostoso é do curral. O gado tem um cheiro gostoso. O estrume do gado é gostoso na horta, em tudo. Não dá mau cheiro. 10.000 vezes melhor do que dessa madame bonita aí, viu? Tá bom? Essa é a verdade. Excrementos. Excrementos e mais excrementos. Mas é isso. Sai de um chiqueiro, cai numa fossa. Pense nisso um pouquinho. Não posso andar com ele por causa disso, por causa daquilo. Nada sequer, é a primazia. João disse que ele queria era a primazia. Até João foi abandonado. João não tinha casado, João não tinha feito nada e foi abandonado por um que queria a primazia. Queria ser exatamente o primeiro, o chefe, o dono, o certo, o correto, o guardião, o anjo de guarda da noiva do país. Sem ele, a noiva não vai no arrebatamento. E aí então fica Deus nos acuda. Chama um lá de fora, lá do estrangeiro, chama outro do outro estrangeiro, para fazer média, dando a chamar todo mundo, convidar, vem cá, gente, vem cá, vem cá. Agora chegou a hora, você está de lá ou está de cá? Se é pedra ou é tijolo, ou é meia pedra, meio tijolo. Agora é hora do companheirismo se identificar. Olha, o Espírito gritou isso. O diabo não quer te tirar da mensagem. Ele quer simplesmente te tirar do verdadeiro companheirismo, da verdadeira posição em Cristo Jesus, na palavra. Sair do cativeiro lá de Babilônia era maldição. É difícil, mas para onde iremos nós? Agora o profeta está dizendo, no 7º selo, parágrafo 20, não trate você de explicar o sobrenatural, porque não poderá. Faz essa confusão, lousa, quadro negro, chama um mestre daqui, chama um carismático dali, que vira piruleta no púlpito, aquela coiseira toda, e acaba o quê? Dinheiro, fama, mulher, tudo atrás disso, liderança, primazia. É só isso. O único que podemos fazer é seguir adiante. Ora, sim, eu quisera que Deus tivesse posto nas mãos de determinadas coisas. Já pensou se Deus pusesse aquilo que tem posto nas nossas mãos durante os anos? Você já pensou se tivesse posto nas mãos de alguém, outro, o que ele pôs nas mãos de William Branham? Tudo bem, está bem empregado. Boas mãos. Sabem administrar. Sabem coordenar as coisas para o reino terreno. Agora, cada um no seu posto de dever. Está posto, nós estamos supostos a administrar as coisas para o arrebatamento. Não é simplesmente para a salvação comum. E estas cacholinhas, estes mestres que andam para cima e para baixo, esses sabe-tudos, tudo, sabe tudo, sabe tudo, sabe tudo, sabe tudo, termina fazendo uma confusão tremenda na mente das pessoas. Minha irmã, meu irmão, simplesmente cuide de ter uma vida que glorifique a Deus. Não. Você não vai pensar que sua vida vai glorificar a Deus na vista, na impressão daqueles que só querem ver o que tem para criticar,
O profeta disse, se você veio aqui para criticar, o diabo vai te mostrar muita coisa para criticar. Afinal, Paulo está chamando-os de natural. Não podem compreender as coisas do Espírito de Deus porque lhes parecem loucura. E não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Você é corpo de Jesus. Irmã, irmão, você é membro do corpo de Jesus. E o corpo de Jesus não pode ser discernido pelo PhD, pelo sumo pontífice, Caifás, Anás e por tantas outras pessoas. Ou você acha que Caifás estava lá no pé da cruz gritando, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o? Não. Eles estavam lá assistindo de longe o cumprimento do Espírito, do batismo que ele jogou sobre pessoas cegas e ignorantes. Eles não tocam nem com o dedo na coisa, diz o profeta. Eles simplesmente querem que as pessoas fazem para eles e seguem-nas e sejam sujeitas a eles. Porque o profeta diz aqui, respeitos, mas não respeita. Se o rebanho tem que respeitar, o rebanho também tem que ser respeitado. Se a mulher tem que respeitar, ela também tem que ser respeitada. É a mesma coisa. E você vai esperar, meu irmão, minha irmã, ser discernida, ser discernido? Por que andam fracos e doentes, fracassados, pedindo socorro daqui para ali, para cima e para baixo, de casa em casa? É porque são fracos e doentes. Fracos, doentes, mancos, aleijados, cegos. Porque não discernem o corpo do Senhor, ficam contra o corpo de Jesus, que é você, minha irmã, que é você, meu irmão, que é esse pastor humilde da casa de Deus, que dá sua vida, entregando-se pelo rebanho, pelas pessoas. Tivéssemos tempo. Mas o hino diz, quando ele estendeu sua mão para mim, tudo acabou. Agora fico descansado. Quando ele estendeu sua mão para mim. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu sua mão para mim. Por isso a igreja tem vida em si mesma. A igreja, o corpo, tem vida em si mesmo. Você tem vida em si mesmo. Pense nisso, viva por isso, dê fruto disso, creia no seu arrebatamento, independentemente de homem. Seja de quem quer que for, como diz o profeta. Tire qualquer homem da sua frente, respeite ofícios. Se alimente da palavra. Seja espiritual, para você discernir o corpo do Senhor. Somente o espiritual pode discernir o corpo do Senhor. E aí então, somente o espiritual não adora Belzebu, dizendo que é Deus, e chama Deus de Bezebu. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, e cuide da sua eleição, da sua predestinação, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Veja, a palavra habita em vós. Vem, Then ask what you will, and it'll be done. então pedireis tudo o que quiserdes, e isto vos será feito. Because it's not you, it's the word that's in you. Porque não é você, é a palavra que está em você. And the word is God, see? God in you. E a palavra é Deus, vem, Deus em você. God is the word. Deus é a palavra. In the beginning was the word. No princípio era o verbo, And the word was with God, and the word was God. e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. And the word was made flesh and dwelt among us. E o verbo foi feito carne e habitou no nosso meio. Now in the return of the Holy Spirit bringing the word in us and it abiding in there, then it's not you that speaks. Agora, no retorno do Espírito Santo, trazendo a palavra em nós, e ela habitando ali, então não é você quem fala, It's the word itself coming out. ela é a palavra, ela mesma fluindo. So the word will perform the work. Então a palavra realizará a obra. Presume, got the dictionary and looked up what the word presume actually meant. Presumindo, eu tenho um dicionário e olhei o que a palavra presumir realmente significa. Webster says it means to venture without actual authority. Webster diz que significa ousar sem a verdadeira autoridade. To presume anything is to venture without actual authority or to take for granted. Presumir. Qualquer coisa é ousar sem a verdadeira autoridade ou tomar por certo. To adventure without actual authority or to take for granted. To do something before you are authorized to do it, without the actual authority to do it. Aventurar sem a verdadeira autoridade ou tomar por certo fazendo algo antes de você estar autorizado a fazê-lo, sem a verdadeira autoridade para fazer aquilo. Now we have just passed two of the major holidays that we know here in America to be the Christmas time and the New Year's. Agora acabamos de passar os dois feriados principais, os quais sabemos aqui na América que são o Natal e o Ano Novo. It's actually not a Christmas. Não é realmente um Natal. It's a day that we set aside. Of course, we realize it isn't the Lord's birthday. É um dia que separamos, naturalmente, nós sabemos que não é o dia do nascimento do Senhor. He couldn't have been born on December the 25th because it's so cold up there. Shepherds could not have been on the hill and so forth. Ele não poderia ter nascido no dia 25 de dezembro, porque é tão frio ali em cima que os pastores não poderiam estar ali em cima na colina e assim por diante. And if you was ever in Judea along that time of year, you'd know it wasn't in the winter time. E se você já esteve alguma vez na Judéia por volta desta época do ano, você sabe que isto não poderia. Isto não aconteceu durante o inverno. But it's thought that it was perhaps along in April or May when lambs are born. Mas a opinião é que sucedeu por volta de abril ou maio, quando nascem os cordeiros. And like he come by all nature, just like the regular lambs are born. E como ele veio segundo a natureza, exatamente como os cordeiros normais nascem. He was the Lamb of God and he was born along that time. Ele era o Cordeiro de Deus e ele nasceu durante aquele tempo. But I don't suppose that he cares what day we set aside because the actual day is lost. Mas não creio que ele se importa com o dia em que estabelecemos, porque o verdadeiro dia é desconhecido. But it's in commemoration of his birthday. Mas é uma comemoração do seu dia de nascimento. And instead of we making it a commemoration and a day of worship to God for his
sending His Son to us, we have a celebration. See? E em vez de fazermos uma comemoração, é um dia de adoração a Deus por Ele ter enviado o seu Filho para nós. Temos uma celebração. Vem. We celebrate Christmas. Nós celebramos o Natal. And it is not a celebration. E não. Amém. Boa noite com Jesus, amém? Vamos iniciar mais um culto pela graça do nosso Senhor. Querido Deus e eterno Pai celestial, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na Tua casa, para te servir, para te adorar e bendizer o Teu santo nome. Que o Senhor coloque a cada irmão aqui no espírito de te adorar, no espírito de escutar a Tua santa palavra, no nome de Jesus. Amém. Da vida, de estranhos mistérios, fiel companheiro, é Cristo Senhor, presente constante ao longo da estrada. Amor, não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos, presente Ele está, não me desampara em meio à jornada. Jesus companheiro, comigo estará. O bom companheiro é aquele que ajuda na eterna conquista da vida real. Jesus, este amigo de doce bondade, que deu à minha alma o gozo eternal. Não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos, presente Ele está, não me desampara em meio à jornada. Jesus companheiro, comigo estará. Não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos, presente Ele está, não me desampara em meio à jornada. Jesus companheiro, comigo estará. Amém, Senhor, graças a Deus. Amém, ó Deus. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? Vamos ouvir a irmã Alicia louvar o Senhor nesta noite.
E logo após o hino da irmã Alice, a irmã Ana Heloísa pode se preparar, você também vai louvar o seu hino. A dófona do céu, a lação, a bufona do céu, é o joelho do chão, um ATD, a liga outra vez, um ATD, um ATD, Amém, ó Deus. Que Deus abençoe a irmã Alícia. Vamos ouvir a irmã Ana Heloísa louvar o Senhor. Logo após o hino da irmã Ana Heloísa, a irmã Esther Silva e a irmã Andresa se preparem. Vocês também vão louvar ao Senhor. Esther Souza, perdão. Irmã Esther Souza e a irmã Andresa vai louvar o Senhor. Deus continue abençoando a irmã Ana Heloísa. Vamos ouvir a irmã Andresa e a irmã Esther Souza louvar o Senhor. Agora sim, após esse hino, a irmã Esther Souza, creio também que vai louvar o hino avulso. Amém. Sempre vou lembrar. Tá saindo. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. Pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura do santo em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais que a fogueira queimava, mais subiram louvores do nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. Eu
Que Deus abençoe a irmã Andresa e a irmã Esther Souza. Vamos ouvir mais um hino com a irmã Esther Silva. Louvar ao Senhor também nessa noite. Logo após o hino da irmã Esther, vamos se colocar de pé para lermos a leitura, para orarmos em favor dos pedidos de oração. Quando a luta sobrevém no caminho de um cristão, provas vêm e outras vão, sufocando o coração, parecendo não ter fim. Oh meu Deus, quanta fraqueza tem seu filho pequenino, me dê forças pra lutar, pois o velho acusador disse que eu sou impostor e no céu não posso entrar. Mas eu creio na palavra, Deus me deu revelação, não há muralhas que impeçam a vitória de um cristão. Resposta ao inimigo, em silêncio eu quero dar os segredos dos que triunfam. É de novo começar. Quero praticar o bem, mas em mim existe o mal. Quando quero acertar e a Cristo ser igual, logo volto a tropeçar. Oh meu Deus, quanta fraqueza tem seu filho pequenino, me dê forças pra lutar, pois lá no homem interior amo tanto ao Senhor, em mim precisas governar. Mas eu creio na palavra, Deus me deu revelação, não há muralhas que impeçam a vitória de um cristão. Resposta ao inimigo, em silêncio eu quero dar os segredos dos que triunfam.
Amém, ó Deus. Vamos se colocar de pé, irmãos, para nós orarmos. Soberano Deus e eterno Pai celestial, aqui nós estamos, Senhor, mais uma vez. Primeiramente, Senhor, antes de qualquer coisa, um abraço do Teu perdão, um abraço, Pai, do Teu carinho, Senhor, um abraço da Tua misericórdia, Pai. Se não fosse, Senhor, a Tua misericórdia para com cada um de nós, aqui nós não estaríamos, Senhor. Como disse, ó Pai, o hino que a irmã acabou de cantar, quando eu tento praticar o bem, mas o mal já cometi. Nos ajuda, Senhor, nós somos tão falhos, tão necessitados de Ti, Senhor. Somos tão falhos, ó Pai, mas o Senhor nos ama tanto, ó Deus. Mas o Senhor tem nos escolhido, ó Pai. A oração dessa noite é isso, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. Não olha para cada um de nós com olhar de ira, ó Pai, mas sim com olhar de misericórdia, com olhar de compaixão, Senhor. Porque todos nós oramos numa única voz. Não nos lança fora da Tua presença, ó Deus. E não retira de cada um de nós o Teu Espírito Santo. Ajuda o pregador da noite, Senhor. Nós queremos ser abençoados, ó Pai. A bênção está na Tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, o Teu servo, ó Deus, para que possamos, ó Pai, ouvir e ser alimentados de Ti, Senhor. Essa é a minha oração, no nome do Senhor. Amém, Senhor. Amém.
nos abençoando. Vamos colocar de pé? Vamos ler a Escritura. Creio que não foi anunciada, mas está aí na tela, né? Hebreus capítulo 7, o verso 1 ao verso 4. E logo após temos o hino, né? Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Rei Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, primeiramente, e por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Amado Deus, poderoso Pai celestial, nós agradecemos a Ti, Senhor, neste momento, que o Senhor nos concede de estarmos juntos mais uma vez, em torno da Tua Palavra. Estamos aqui, ó Deus, para oferecer o nosso culto, nosso sacrifício ao Senhor. Pedimos, Senhor, aceita a gratidão do nosso coração. Tudo quanto ser feito é para a honra e glória do Teu nome. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Continue ajudando, estenda Tuas mãos de misericórdia sobre cada um de nós. Somos carentes da Tua ajuda e da Tua graça. Por isso Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós Te buscamos, ó Deus, neste momento, em espírito e em verdade. Cremos que o Senhor está aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Venha vivificar, ó Deus, a Tua palavra em nosso coração nessa noite. É o que nós Te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem assentarmos. Imagine como deve ser, muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Se eu pudesse, eu queria ir ao mar e saber as profundezas que ele tem. Eu queria ir aos passos para saber que altura tem, da terra até chegar aos altos céus. Eu queria passear lá em Naim e passar uns dias em Jerusalém. Mas esses pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagine como deve ser, muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Se eu pudesse, eu queria ir à lua
Chega perto das estrelas e tocá-las com as mãos, e de perto o sol queria contemplar. Gostaria de as nuvens e saber como podem tantas águas carregar. Mas esses pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagine como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagine como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos, né? Foi um trio, é? Trio de irmãos, 2 vezes. Deus abençoe. Eu devia ter falado antes. Domingo é a ceia, né? Querendo o Senhor, primeiro domingo do mês. E de domingo a 19 dias, querendo o Senhor, estaremos no encontro. Eu gostaria que todos viessem domingo na escola dominical. Vamos encerrar mais cedo, para a gente falar um pouquinho do encontro, tá bom? Todos estão convidados a não falhar domingo de manhã, amém? Todas as famílias, para a gente alinhar as coisas, né? Chegou a hora. Continue orando para trazer boas respostas, amém? Deus abençoe. Então, esse nome é Luziano, foi falado? Continue orando. O irmão João pede oração para sua nora, que vai passar por uma cirurgia de risco. E ele conta com as nossas orações, né? A mensagem que tivemos de manhã, essa que nós trouxemos, mensagem nova, abandonando tudo. Mas nós vamos ter poucos parágrafos na mensagem. Não te enviei eu. O Ombrana, para pregar essa mensagem, ele leu, parece que foi Juízes, e eu li Hebreus 7. Nós lemos, né? Eu quero pegar só aqui eterno, né? Eternidade, princípio. E no parágrafo 5, o profeta diz: e você sabe, eu gosto disso, acho que temos de ficar mais familiarizados uns com os outros, uma vez que vamos ter a eternidade juntos. Então nós temos que estar familiarizados uns com os outros. Porque com quem é que nós vamos passar a eternidade? É com o vizinho descrente? É com o parente descrente? É uma pergunta, né? Com quem é que você está se identificando? Com Abraão? Com Sara?
com Isaac. Aí vamos passar a eternidade juntos, né? Mas olhando para o outro lado, diga com quem tu andas, eu digo quem tu és. Que tipo de música, que tipo de literatura que você está lendo e música que você está ouvindo? É o espírito que você está identificado. E é com esse espírito que vai passar o eterno, né? Não é uma eternidade sem fim, né? Vai passar uma temporada. Agora, com esse aqui, sermos mais familiarizados uns com os outros, que está na mesma caminhada, no mesmo barco, na mesma jornada, crendo no mesmo Deus, no mesmo profeta. Então ele diz, eu gosto disso, ficar mais familiarizado uns com os outros, uma vez que vamos ter a eternidade para passarmos uns com os outros. Então nós podemos muito bem nos conhecermos aqui embaixo e sabemos como é. E então até que lá em cima, a única coisa boa, irmão, pastor, não seremos como que não teremos nenhuma reunião de oração, não teremos nenhum culto de cura, mas nós não teremos nenhum limite de tempo. Aqui o tempo é limitado, né? É uma correria e tem que chegar a tempo, e tem que bater ponto, e tem isso e tem aquilo, né? Mas lá não. Lá não tem limite de tempo, é eterno, é eternidade. É para lá que nós estamos caminhando. Então, geralmente prego apenas 6 ou 8 horas de cada vez. Talvez, às vezes, eu apenas posso seguir em frente. Você sabe, eu quero conversar com aqueles para os quais preguei, Costumava dizer às pessoas que gostaria de ter pelo menos 1 milênio com cada um, vê? 1 milênio com as pessoas que ele pregou. 1 milênio, 1000 anos. Já pensou? 100 convertidos, 100 mil anos. Que coisa boa, né? Eu creio que geralmente eram pessoas que ele pregava e não via constante, né? Às vezes hoje é tanta fartura e nós não damos valor. A Bíblia diz, valoriza o que você tem, para ninguém tome a tua coroa. Mas quando a coisa começou, a mensagem chegou, as pessoas passavam de ano, sem visita de um pastor, sem visita de um evangelista. Hoje eu acho que a gente passa o dia sem ouvir uma web rádio, sem ouvir um programa no YouTube. Está no bolso, né? Assim para baixo, muita fartura. Quantas vezes o pastor chegou lá em casa 5h30 da tarde, né? Fazia o culto, 8h30, 9 horas, tinha que sair, que 1 hora da manhã o carro estava passando, tinha que andar 11 quilômetros a pé, e a gente conversava e queria conversar mais, e via que ele queria também, mas ele tinha que ir embora, tinha que voltar. A gente queria ser assim mais familiarizado. A gente queria estar um dia junto, almoçar junto, comer junto. E às vezes nós temos a oportunidade, hoje não queremos. Preferimos ir na praça, num restaurante, na casa de quem não é crente, é descrente. Olha o que o Mobrano diz de manhã, né? Não podemos ser abençoados, não. Veja. E ele diz, olha, eu quando terminar, em nossos próprios pequenos cultos, sei apenas tem havido por volta de 2 milhões ou mais convertidos a Cristo, e sem dúvida algumas dessas pessoas vão fazer isso de qualquer maneira. Então apenas pare e estabelece. Talvez, diria que há 100 deles, e assim somente para definir um número baixo, talvez. Diremos que haveria 100 deles. Veja o que seria 100 milênio, apenas para me familiarizar
com as pessoas que levei ao Senhor. E então você sabe, quando terminar, não terei nenhum pouquinho de tempo menos do que quando comecei. Vê? É eterno, é eternidade. Não tem tempo, não. Conversar um pouquinho na casa do irmão, visitar ele, a visitinha, pensa que não, tem 20 anos, 30 anos. Você não vê o tempo passar. A eternidade nunca começa, nunca termina, vê? Nunca teve um princípio, nunca terá um fim. Acabamos de ler, Melquisedeque é o quê? Sem pai, sem mãe, sem princípio de dias. Então, se o nosso espírito veio de lá da eternidade, nós somos eternos. Vamos deixar o Umbrana responder? A eternidade nunca começa, nunca termina, vê? Nunca teve um princípio, nunca terá um fim. Você não pode explicar isto, não tem como explicar. Mas qualquer coisa que teve um princípio tem um fim. Então você diz, e nós, irmão Brana? Bem, uma vez que você é um ser humano natural da terra, aqui você teve um princípio. Seu natural da terra e teve princípio, então não chegará lá. Só chegará lá é quem veio de lá. Uma irmã disse, mas como é que eu vou saber se eu sou eleito? É o que está dentro de você. Creia que você é. Você tem que crer. Você não tem que olhar para os outros, olha para você mesmo. Eu sou eleito, eu sou uma eleita, eu creio nisso, estou lutando. Mas se você é nascido do céu, você é parte de Deus. Então aquele Espírito nunca teve um princípio, porque ele é parte de Deus, é eterno. Esta é a única maneira que você pode viver para sempre e ter vida eterna. Isto é a única maneira que você pode viver para sempre. Essa palavra para sempre é um espaço de tempo. Lembrando, tem as mensagens de Hebreus que ele mostra isso. Mas eternidade não tem princípio, né? De vida eterna, isto é correto. Uma vida eterna, mas qualquer coisa que começa tem um fim. Então, se você não teve nenhum princípio, a única reticência, veja, ali Jesus diz, aquele que não nascer de novo do Espírito não poderá entrar no reino, nenhum sábio pode entrar, porque você tem que ter aquela vida eterna. Às vezes nós, olha, eu fui ali, eu ganhei as almas. Não, ela foi salva lá atrás. Simplesmente chegou a hora dela reconhecer, você levar a palavra. Então a alma dela aceitou aquilo. Mas ela foi salva lá antes da fundação do mundo. E por que Deus deixou passar por tantas coisas neste mundo? Mas era salvo. Por que Deus deixou Paulo então perseguir, ser cúmplice na morte de Estevão? Depois ele veio e apresentou para ele lá numa coluna de fogo. Ele caiu do seu cavalo e ele foi, agora tu vai pregar. Não importa tanto que você vai perecer, vai sofrer, né? É Deus. Ele era um escolhido desde o ventre da sua mãe. Então, o parágrafo 10. Quando Deus falou e fez o homem, e a alma do homem estava perdida, então, absolutamente, qualquer coisa fora disso, se unir a uma igreja, é tudo isso, é hibridação. Você tem que voltar para Deus, tem que falar a palavra novamente. O que torna isto a vida eterna? Quando Deus manifesta a vida em você, então isso se torna eterno novamente. Mas até que seja isso, isto é uma condição híbrida. Vê você? Então o diabo se misturou com isso, tentou misturar a fé e algo, e juntou a incredulidade, então formou um híbrido, vê?
Mas quando Deus fala e coloca o Espírito Santo ali e sela isto é eterno. Incredulidade é pecado, né? O que a gente quer com o incrédulo, né? Não associeis com essas coisas. Efésios 4:30. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, não a santa igreja de Deus, Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. É um selo. Um selo representa uma obra consumada. Nada é selado. Eu vou pular esse parágrafo e entra aqui sobre o vagão do trem, que ele descarregava, depois ia lá, né, e chacoalhava. Se não tivesse bem ajustado, então não poderia seguir em frente. Parágrafo 13. Às vezes eu prego muito asperamente, porque eu vejo que alguém está saindo fora da linha. Veja você. Você tem que fazer isso. Um verdadeiro pai o fará. Ora, ele te sacudirá e dirá: aqui, entre de volta aqui na fila. Se ele é um fiel e verdadeiro pai, então às vezes o seu pastor tem que prosseguir com alguma coisa. Apenas o ame mais, porque ele é um verdadeiro pai para você. Vê você? Tentando te manter na linha, porque ele está vigiando a sua alma. É o trabalho, ele vela, ele não salva, mas a Bíblia diz que ele vela para vossas almas. Ela trazer uma palavra para que nós possamos permanecer na linha. O Mombrana chegou a gritar, né? Aquela moça que ele viu saindo da fila: entre na fila. E então, às vezes, o seu pastor tem que prosseguir com alguma coisa. Apenas o ame mais, porque ele é um verdadeiro pai para você, vê você? Tentando te manter na linha, porque ele está vigiando a sua alma, pois o Espírito Santo fez supervisor da igreja e você sempre deve observar aquilo. Então o papai dá arroz, feijão, calçados, né? Pastor, tu não é meu pai? Não, ele está olhando para a sua alma. A sua alma. Todos vós, né? Agora aqui ele diz, nós vamos para o 32, só pegar só essa parte aqui do parágrafo 14. Ele diz: olha, que Deus possa ter com todos vós e todos os seus membros, enquanto vocês se esforçam e trabalham juntos. Trabalhar unido. A união ela faz a força, né? Tem uma unidade na palavra, tem uma harmonia com Deus. Hora de cantar é cantar, hora de louvar é louvar, hora de orar é orar, na hora de sorrir é sorrir, né? Assim, juntos, alegremente cantamos. Oro para que, um finalzinho de uma oração, oro para que o Espírito Santo trabalhe com vocês, confirmando a palavra com grandes sinais e maravilhas, que segue aos crentes, que creiam na palavra que é pregada nesta plataforma aqui. Deus os abençoe. Ele tem nos sustentado até aqui, não tem? Não é o homem, é Ele. Quem? O Espírito Santo de Deus. Ele que intercede por nós. Parágrafo 32. Já estou finalizando. E quando você sente aquela pequena campainha, aqui está um grande segredo, de nós acostumarmos com a advertência de Deus. O Mombrana pegou uma mensagem titulada Advertência, então Juízo. Como é que Deus é tão bom? Jesus diz: por que tu me chamaste de bom para o mancebo? Só um que é Deus. Deus não chama o homem a julgamento sem antes adverti-lo. A coisa vem, a campainha toca,
Ah, sabe, não, vou deixar mais um pouco. Ah, vou deixar mais um pouco. E nesse deixar mais um pouco, você vai se afundando, você vai se distanciando de Deus. Deus nunca deixou o homem, é o homem que deixa Deus. Porque quando você deixa a palavra, você deixou Deus, bem ali. Veja, e quando você sente aquela pequena campainha lá dentro no seu coração, te advertindo, é melhor você parar bem ali e fazer um inventário. Quantos pensamentos ruins que vêm, para ali, começa a fazer um inventário, começa a buscar a Deus. Será que não detectamos quando o espírito é errado? Quando um pensamento é errado? Eu vou fazer essa pergunta. Você já lá dentro tocou, não faça, é errado. Já foi advertido. Eu posso fazer tal coisa? Não, já foi advertido. Você vai pedir, já está dizendo, já está em dúvida. Veja. Advertência. É melhor você parar bem ali e fazer um inventário. Como eu tenho pregado através das noites para as pessoas que estão se afastando de Deus. A gente vê quando as pessoas estão afastando de Deus. E quando verdadeiramente elas se afastam, elas correm da gente. Não tem como. É você que está com vontade de cumprimentá-lo, mas elas fogem. Quando você ouve a palavra, volte imediatamente, verdadeiramente lá. Não passe por cima disso, porque você nunca irá adiante até que você volte aqui onde você o deixou. Onde você o deixou. Você deixa Cristo ao falhar em obedecer sua palavra. Se Deus te chamar para algo, não tenta fugir, não. Porque foi Deus. Não, eu te quero é aqui, rapaz. Eu te quero é aqui, moço. Eu te quero é aqui. Não adianta. Mas me chamou para quê? Você é uma mola. Mensagem humilha de oramos de manhã isso, né? Você é uma molinha que às vezes ninguém acha que ninguém está te vendo, né? Está ali por detrás daquela engrenagem do relógio, mas precisa daquela molinha para funcionar os ponteiros. Você é uma peça. Você é importante. Você tem valor. Se nós não tivéssemos valor, Deus não tinha nos escolhidos. Mas o que é que eu sou na igreja? Você é assentado aí a sua presença? Você não sabe quanto que ajuda. O seu amém, o seu glória a Deus, o seu aleluia. Olha, irmãos, é só não ter complexo. Ser uma pessoa complexada. Não gosto de ninguém falar nada comigo. Olha, você tem que aprender. Viu, irmão Daniel? Você tem que aprender. Tem que ter medo, não. De errar, não. O profeta diz: o obreiro que não erra, não faz nada. Você já nasceu sabendo tudo? Não, então vamos aprender. Estamos aqui para aprender uns com os outros. Agora veja aqui, onde você o deixou? Você deixou Cristo ao falhar em obedecer a sua palavra. Ele te deixará exatamente ali. Ou não deixe. Ele não te deixa, é você quem o deixa. Veja, você sempre deixa, porque Ele te coloca no caminho, Ele está tentando te guiar, mas veja, quando você o deixa, então você tem que voltar exatamente onde você o deixou, para começar novamente. Onde eu comecei aquela birrazinha? Onde eu comecei aquela intrigazinha? Tem que ficar aqui embaixo.
E se nós não acertarmos aqui embaixo, você vai ter que ir para a Suprema Corte. Você vai ter que ir para onde o profeta disse: eu não desejo ir e nem que ninguém vá para o trono branco. Leia a mensagem Almas Encarceradas, você vai encontrar isso ele dizendo. Eu preferia que fosse, me abrisse, colocasse enxofre dentro de mim, quente, costurasse sem anestesia, mas não queria ir para o trono branco. Então nós temos que acertarmos nossas indiferenças aqui, se temos, para que possamos chegar naquele dia diante dele. Opa, deixa eu ver aqui. Ministério explicado, divindade explicada, acho que é ministério. Parágrafo 12, ministério explicados. Agora, amigos cristãos, somos todos um povo vinculado à eternidade. Coisa boa, né? Todos nós somos vinculados à eternidade. Cada um de nós aqui tem que se encontrar com Deus e enfrentá-lo algum dia. E vamos prestar contas dos atos que praticamos em nossas vidas. Nós temos que pagar aqui o nosso erro, né? Pecar não pecamos, não somos incrédulos. Pecado é incredulidade. Vamos purgar a nossa resistência, nosso orgulho, nossa arrogância, nossa fortaleza, né? Às vezes achamos que estão muito fortes, aí Deus tem que pensar só, né? Botar a mão não, né? Agora, não vou entrar aqui. Só isso aqui, primeira parte do parágrafo 12. Um dia nós vamos encontrar com Deus. Quando? Não sei. Só pensa assim que ele disse para Adão, no dia que comesse ele morreria. Adão viveu 930 anos, mas chegou o dia, né? Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Quando? 700 e quê? 12 anos. Se passaram, se cumpriu. Então vai chegar esse dia. Nós estamos aguardando o grande dia do Senhor. Agora, só essa historinha aqui que ele conta desse capitão. Eu tinha um amigo capelão que estava me contando um caso da Segunda Guerra Mundial. Havia um capitão que tinha sido metralhado, creio que com uma metralhadora .50, e ele foi cortado através do seu peito e ele estava morrendo. E esse capitão foi chamado até ele e eles lhe disseram para sair da tenda, e eles apenas o apanharam da tenda do hospital, pois ele estava morrendo e ele não podia viver, e ele já estava todo cravado de balas e ele não podia viver, ele tinha uma hemorragia interna. Então o capitão disse que chegou até o homem onde ele estava e ele disse: capitão, você é um cristão? Ele disse: eu já fui. E ele disse: você já foi? Disse: ora, você deveria ser agora, porque você sabe que está morrendo. Ele disse: sim, senhor, eu sei disso. E ele disse: agora, capitão, agora pense de volta com todo. Agora, é melhor você pensar rápido, porque você não tem muito tempo. Mas pense no passado, lá atrás, onde você deixou Cristo, bem aonde você deixou Cristo. Então comece bem ali, porque você o encontrará bem aonde você o deixou. Agora, você deve tê-lo deixado em uma doutrina da Bíblia, em algo que ele disse: não roubarás, você passou bem por cima disso. Não mentirás, passou bem por cima disso. Uma coisa ou outra que você não deveria ter feito, e mesmo assim você passou por cima disto. Agora você tem que vir diretamente de volta e apanhar aquilo bem ali novamente. Então esse capitão estava tendo uma
hemorragia interna e o sangue jorrando dentro de seus pulmões, e ele estava perdendo seu fôlego muito rápido, e ele sabia que estava partindo, e disse: é melhor você apressar, capitão, pense. E ele disse: eu apenas não me lembro exatamente. E após algum tempo, uma luz veio sobre a sua face, e ele disse: eu recordo exatamente onde eu deixei. E ele disse: tudo bem, capitão, comece bem ali. E ele disse: agora me deito para dormir e oro ao Senhor para guardar a minha alma. E se eu morrer, eu creio que eu pulei algo aqui, deixa me ver. Após algum tempo, uma luz, certo. Ele disse: tudo bem, capitão, comece bem ali. Ele disse: agora me deito para dormir e oro ao Senhor para guardar a minha alma. E se eu morrer antes de me esperar e despertar, oro ao Senhor para levar a minha alma. E ele caiu morto. Onde ele deixou Cristo? No berço, veio aos pés da mãe, veio quando era um garotinho. Ele teve que voltar todo o seu caminho ali atrás para apanhá-lo, e aí onde você o apanhará é onde você deixou. Volte, começa tudo de novo. Mas eu já andei tanto, vou ter que voltar 100 quilômetros atrás? Mas ele tinha dito para aquele guarda lá que ele não tinha uma fruta cítrica. Ele não sabia que a irmã tinha colocado em seu lanche, aonde ele não podia entrar com tal coisa. Olha, a campainha tocou dentro dele, mas o guarda não viu, ninguém mais viu, mas o guarda de Israel viu. Aí está a coisa, ninguém está vendo, papai não está vendo, mamãe não está vendo, pastor não está vendo, mas o guarda, o Espírito Santo está vendo. E ele deu volta naquele carro, vocês conhecem a história, né? Ele levou lá atrás 100 quilômetros. Mas a gasolina está tão cara, só uma mentirinha, não tem problema não, né? Isso que é um capeta que tem no inferno, não tem importância, o que tem, não faz mal. O que tem? Não faz mal, então vai fazendo. Aí vai juntando o que tem, não faz mal, não tem importância. Quando você pensar que não, você não dá conta mais. A coisa cresce. O espírito não entra grande, ele cresce na pessoa. Ele cresce na pessoa. Ele enraiza, é igual o câncer, né? Ele enraiza. É igual um mexerico. É um câncer o mexeriqueiro. Finalizando agora, de verdade, 36. Israel sempre saiu da harmonia de Deus. Como é que é ser abençoado? Como é que pode sermos abençoados se não tivermos uma unidade? Se os frutos do Espírito Santo não estão em nós, como é que eu posso ter o Espírito Santo e não ter os frutos? As obras mostram. É bom pensar nessas coisas. Eu tenho Deus, mas que Deus está em mim? Israel sempre saiu da harmonia de Deus. Nada dá certo até que você regresse para a harmonia de Deus. Quer ver um dos espíritos errados que está minando dentro da mensagem hoje? Não tem nada com fulano não. Não tem nada com aquele grupo não. E por que não congrega lá? Não tem nada com plenário em Goiânia. E por que não vai lá, indivíduo? Eu não tenho nada com meu irmão, eu vou comer com ele. Onde tiver o corpo, se juntarão as águias. Como é que vamos para o céu, Jesus? Se para atrasar mesmo, se para dificultar a coisa. Na mensagem Perguntas e Respostas, o que é o Espírito Santo, o profeta fala sobre isso. Que o homem tem o Espírito Santo, ele pode sim não ser enganado, mas ele pode tropeçar.
Agora vejamos. Meu olho só vai no 38, mas é só 36. Veja, agora eles haviam acabado de seres libertos. Pulei, né? Nada dá certo até que você regresse para a harmonia de Deus. E agora eles haviam acabado de ser libertos de um exército estrangeiro. E em vez de voltarem para o Senhor, eles se afastaram novamente dele. Já fui abençoado, já fui curado, nem lembra mais. Não é isso estranho? Vamos ficar doentes e o bebê ficará tão doente que simplesmente não sabemos o que fazer. As mães fregarão suas mãos e ela e o papai dirão: ó Deus, nós te serviremos se tu simplesmente curares este bebê. Nós vamos te servir. Se tão somente tu curares este bebê. E o bebê fica bom. Então você se esquece a respeito disso. Veja, é tão fácil esquecer isto. Sim, Senhor. E você vê um acidente, a pessoa diz: não, foi um remédio. Rapaz, opa, aquele remédio foi bom, né? Ele pede a oração, é curado, foi o remédio. O remédio ajuda, né? O profeta diz: olha, ora a Deus e vai ao médico. Então veja, o bebê foi curado, fica bom. Então você esquece a respeito disso. Veja, é tão fácil esquecer isso. Sim, Senhor. E você vê um acidente que quase tirou sua vida e você diz: ó Deus, eu teria morrido. Senhor, obrigado por me poupar. Eu vou te servir. Então se esquece a respeito disto, vê? Até que um te apanhe, vê? Então é muito tarde, veja, você sempre, geralmente as pessoas que se esquecem de Deus, geralmente se esquecem, faz promessas, cuidado, faz votos. A Bíblia diz que Deus cobra. Deus é Deus. E eles nem sempre faz isso. Agradecer a Deus por aquilo. Às vezes passa um ano aí que vai agradecer a Deus. Quando a unha está doendo de novo, será que vai voltar aquele problema? Não fui na igreja não, agora eu vou lá. Vou mandar um papelzinho lá. Veja, eles nem sempre faz isso. Agradecer a Deus por aquilo. O que nós podemos fazer para Deus? O que nós podemos fazer para Deus? Vim aqui passar uma hora aqui, já estamos, todo mundo vai dormir meia-noite. Eu não durmo antes das 11, só se eu tiver meio perrengue. O horário é esse. Hoje está só nós em casa e penso que não é 11, 11 e pouco. Mas na igreja, 2 horas custosa, né? A gente quer que passe logo. Que nós possamos oferecer para Deus é a nossa adoração, é o nosso louvor. Deus é objeto de adoração, Ele quer ser adorado, Ele agrada, Ele quer ter intimidade conosco, ser familiarizado com a sua família. Mas tem filho que corre do pai, né? Outros é um grude. Ó Deus, mas se o Senhor me abençoar, o ano que vem eu vou ser crente. Sabe que vai amanhecer o dia? Eu já vi pessoas fazer isso, irmão. Ignorantemente, Deus nem ouve essas coisas. Você sabe que tem coisa que Deus não ouve? Eu creio que não. Isso é ignorância. Deus faz isso. Dá ordem para o Criador. Oh Deus, perdoa nossas fraquezas, né? Mas Deus conhece, que a gente não quer mandar, né? É uma expressão. Nós não sabemos nem pedir para Deus. E às vezes pensamos que somos alguém. Somos nada. Agradecer a Deus por aquilo, mas na maioria das vezes é tão fácil esquecer quando tudo está indo bem. Então você sabe, Ele disse que se você o negligenciar e não servi-lo,
Então, quando as suas calamidades vierem, Ele simplesmente rirá de você. E agora? Como é que eu vou falar? Eu estou devendo lá? Eu não cumpri, eu não fiz o culto, eu não fui nem agradecer. Que se nós pedir com fé, nós recebemos, irmãos. Eu abri a boca uma vez, precipitadamente, e disse que para Deus que tudo que eu tinha eu queria que acabasse. Que eu ficasse, não deixasse eu passar fome. Eu apanhei. Mas eu a lembrava. Quando eu ia orar, eu a lembrava. Sofri para criar esses meninos aí. Estou ficando velho. Se viram. Foi uma circunstância que houve. Eu disse, então o que eu tenho? Quero ficar só com as panelas. E fiquei mesmo. Cheguei numa cidade estranha com R$20 no bolso. Uma mulher e 3 filhos. Isso aí não tinha nem 1 ano ainda. Mas Deus não deixou passar fome. Mas passei apertado. Eu pulava. Eu trabalhei duro. Mas Deus deu graça. E sempre eu desejava ter um lugarzinho. Encontrei uma senhora dentro do ônibus uma vez, eu vendendo docinho, e ela se transformou lá e me chamou. Não, já vou descer. Não, vem cá. Não, olha, Deus disse que você está buscando algo, que você vai conseguir com isso aí. Minha filha, se for de Deus, amém. Isso aconteceu por 3 vezes. Mas cumpriu. Então era de Deus. Então Deus usa, Deus dá o dom até para rebelde. O problema é que você vai fazer com o dom. Não pensa você que as pessoas não têm o dom. Às vezes tem o dom, mas não tem o Espírito Santo. Parece que é a mensagem em Hebreus, 3ª parte, capítulo 6, 90. Eu tenho ela aqui, que eu vou trazer qualquer hora dessa, o parágrafo exato para vocês. Às vezes tem o dom, mas não tem o Espírito Santo. O Bruno disse que as igrejas estão só com os dons, só fazendo os barulhos. O Espírito Santo já salvou muito tempo delas. Última linha do parágrafo. Vieram, ele simplesmente rirá de você. Vê você? Portanto, você deve se lembrar. Temos de manter Deus em primeiro lugar sempre. Primeiro lugar é Deus. Depois, é casado? Sua esposa. Depois, filhos. E eu, terceiro lugar. Vamos ficar de pé? Mas eu trabalhei tanto, ficar em terceiro é assim. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo dia que nos deste, por este companheirismo, pela escola, pelo culto do jovem, pelo ensaio. Por essa noite, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor de coração, pela vida que nos concede, pela revelação da Tua Palavra. Temos certeza que nós não somos daqui de baixo. Temos certeza que viemos da eternidade e nós almejamos voltar para lá. Por isso, nos ajuda a obedecer a Tua Palavra, buscar ao Senhor em primeiro lugar. Tudo seja feito segundo a Tua vontade em nossas vidas. Não deixe, ó Deus, tomar decisões precipitadas, mas ajude a esperar no Senhor com paciência. Nós cremos que o Senhor começou a boa obra e o Senhor a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor amado, colocamos este nome, esta senhora que passará por esta cirurgia de risco, ó Senhor, segundo aos homens. O Seu nome tem chegado até nós e nós apresentamos ao Senhor mais uma vez, querendo o Senhor possa usar de misericórdia com ela, com aquela família, ó Deus. Nós pedimos a bênção do Senhor, que eles possam dar um testemunho brilhante, ó Deus, da cura, da libertação. Ela está nas Tuas mãos. Antes do homem colocar as Tuas mãos, que o Senhor possa colocar as Tuas. Também colocamos o nosso encontro, Deus, regional, que se aproxima a cada dia. Pedimos, Senhor amado, a direção do Espírito Santo. Que a liderança seja do Senhor. Tenha liberdade, ó Deus, em nosso meio para falar, para nos ajudar como sempre. E ajuda as caravanas que se preparam para chegar, os ministros.
Que possamos ter um tempo brilhante na Tua presença, em harmonia, Senhor, que nada seja do homem, mas sim seja Deus, o Senhor, guiando cada palavra que vai ser pregada, dirigida, tudo que ser feito, seja o Senhor na nossa vida, nos dirigindo. Nós oramos, ó Pai, por cada família deste companheirismo, por aqueles que estão longe, por aqueles que estão à distância, por aqueles que estão fracos, por aqueles que estão à margem do caminho. Tenha misericórdia. Não é tempo para isso, é tempo de guerra, é tempo de lutar, é tempo de cultuar, de buscar mais a Deus, entregarmos ao Senhor de coração. Ajuda cada lar, cada família, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, abençoa a volta para casa. Nos dê, ó Deus, um bom retorno. E ajuda, ó Deus, tá, com essas palavras que ouvimos. Nós não somos daqui, nós viemos da eternidade, para lá nós voltaremos. O Senhor ajuda a cada um nesta hora, que está te pedindo, ó Deus, uma bênção especial na vida, para prosseguir. Oramos por cada pai, cada mãe, por cada filho do Senhor, por aqueles que o Deus tem deixado o Senhor. Ajuda, Pai, que eles possam, Deus, voltar aonde deixou o Senhor, e eles possam começar de novo. Ainda estamos aqui, ó Deus, em um corpo de prova, lutas, problemas, dificuldade, mas o Senhor disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós nos entregamos nas mãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos